A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um devocional diário para a glória de Deus. Bom, vamos começar orando. Já tenho aqui em mãos o meu azeite. Vamos começar então ungindo a nossa fronte. Vamos ungir também as nossas mãos para a glória de Deus. Vamos orar. Pai Santo, entramos em tua presença pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai, purifica o nosso coração com o preciosíssimo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário para perdão e expiação dos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, alinha nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração. Com a tua palavra, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, visita agora a nossa vida, porque nós te entregamos este dia em tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, o nosso coração, nós entregamos, Senhor, a nossa alma, a nossa vida. Senhor, e te pedimos, nos ajuda a fazer tudo o que nós devemos fazer hoje. Vem tirando todo cansaço, todo estresse, toda dor, toda preocupação. Colocamos tudo em tuas mãos, Senhor. Pai, o Senhor é o nosso contentamento, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso centro, o Senhor é o centro do nosso coração. O Senhor está entronizado em nosso coração, em nossas vidas. Pai, o Senhor é o nosso Deus, o nosso pastor. Vem e toma o teu lugar de honra em nossa vida. Vem e toma o teu lugar de honra em nosso coração. Porque nós entregamos ao Senhor. Pai, e te pedimos, Senhor, nos dê a capacidade para pôr em prática a tua palavra todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e graças a Deus. Bom, vamos então dar continuidade, lendo agora o tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje, ele é ciclo. O tema da mensagem de hoje é ciclo. A leitura bíblica proposta para hoje se encontra no Antigo Testamento, lá no livro dos Juízes. Antigo Testamento, Juízes, capítulo 2, do versículo 11 ao 19. Então, Juízes, capítulo 2, do versículo 11 ao 19. Glória a Deus. Vamos ler então aqui a palavra do Senhor, que vai nos dizer assim. Pouco tempo depois, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e cultuaram os Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que tinham tirado o povo de Israel do Egito e serviram a outros deuses, deuses dos povos que viviam ao seu redor, e os adoraram. Com isso provocaram a ira do Senhor. Eles abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos saqueadores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam mais resistir. Assim o Senhor era contra os israelitas para derrotá-los, quando eles saíam para lutar contra os inimigos, como havia advertido e jurado. Israel estava em grande angústia. Então o Senhor levantou juízes que livraram Israel dos inimigos que os atacavam. Contudo, os israelitas não obedeceram aos juízes. Em vez disso, foram infiéis ao Senhor e adoraram outros deuses, como se desviaram depressa do caminho pelo qual seus pais tinham andado. Ao contrário deles, não obedeceram aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor colocava um juiz, ele, com a ajuda do Senhor, livrava o povo de Israel dos inimigos, enquanto esse juiz vivia. Pois o Senhor tinha compaixão do povo, que gemia por causa daqueles que os oprimiam e afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava aos mesmos caminhos e se corrompia ainda mais do que os seus pais, que já haviam morrido. Seguiam falsos deuses, servindo e adorando esses deuses teimosamente. Retomavam os maus costumes das nações vizinhas e não mostravam arrependimento. Glória a Deus. Vamos ler agora então o versículo em destaque para a nossa meditação no dia de hoje. Ele se encontra aqui no livro de Juízes, no livro dos Juízes, no texto que nós lemos, o versículo 17, parte B. Então, livro dos Juízes, capítulo 2, verso 17, parte B, vai dizer: ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Vamos ler novamente. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, que é o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler agora a mensagem para a nossa edificação pessoal, que vai dizer assim. O livro de Juízes narra a vida do povo de Israel, depois da morte de Josué. Naquele tempo não havia mais um líder, cada um vivia e fazia o que era da sua vontade. Assim, na maioria das vezes, o povo se desviava dos caminhos de Deus. Consequentemente, Deus o entregava nas mãos de seus inimigos. Quando os israelitas se viam em apuros, clamavam pela ajuda de Deus. Sendo misericordioso, Deus escolhia do meio deles um juiz, isto é, um herói que os livrava das mãos de seus inimigos. Depois de livres, em vez de aprender a lição, voltavam a cair no mesmo comportamento mau de antes. Por isso Deus permitia que fossem novamente controlados por seus inimigos. Em desespero, o povo pedia por socorro, e Deus mais uma vez escolhia um novo juiz para salvá-los. Depois de salvo, adivinhe o que o povo fazia? Sim, mais uma vez se desviava do caminho de Deus. Esta era a vida do povo de Israel que o livro de Juízes quer destacar.
Este ciclo repetitivo mostra a sua realidade naquela época. Se formos honestos, esse jeito lembra muito do nosso jeito como cristãos. Quando decidimos seguir Jesus, tornamos-nos parte do povo de Deus, e muitas vezes repetimos o ciclo exemplificado pelo povo de Israel. Deixamos de fazer a vontade de Deus, e as consequências aparecem. Em meio ao desespero, clamamos a Deus. Ele, em sua misericórdia, envia ajuda, e quando tudo está bem de novo, em vez de aprender e corrigir os erros do passado, nós voltamos a repeti-los. Acabamos confiando em nossa inteligência, em nossa capacidade, e nos esquecemos que, na maioria das vezes, elas são governadas e enganadas pelo nosso egoísmo. Deus não quer que vivamos neste ciclo, mas que entreguemos a nossa vida e as nossas vontades em suas mãos. Somente assim podemos evitar as consequências dos nossos enganos. Glória a Deus, que bênção, né? Vamos ler agora a frase, né, para a nossa edificação, para a nossa meditação. Bom, ela vai dizer assim: fazendo a vontade de Deus, não evitamos apenas o erro, mas também as suas consequências. Glória a Deus. Vamos ler de novo? Vai dizer assim: fazendo a vontade de Deus, não evitamos apenas o erro, mas também as suas consequências. Glória a Deus, que bênção. Bom, ali o povo vivia uma vida de fazer o que era errado, né? O que é errado? É você parar de seguir, né, os ensinos, os mandamentos do Senhor. Deus mandou Israel não adorar outros deuses. E nós somos a nova Israel. Nós não podemos adorar, idolatrar, né, colocar em primeiro lugar em nosso coração qualquer outra coisa que não seja Deus. Isso é idolatria, isso desagrada a Deus e trará grandes consequências. Então nós devemos buscar a Deus, devemos manter a nossa comunhão com o Senhor, independente da dificuldade que eu esteja passando, que você esteja passando. Deus vai nos honrar, Deus vai prover. Nosso foco deve ser fazer primeiro para o Senhor, primeiro para o mundo espiritual, primeiro para o Senhor, para a obra de Deus, e depois o Senhor irá com certeza prosperar as nossas mãos, e nós vamos viver uma vida com certeza que não vai faltar nada, porque Deus é fiel, tá bom? Então onde você estiver, feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai Santo, entramos em Tua presença pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai, purifica o nosso coração com o preciosíssimo sangue de Cristo. Pai, entregamos ao Senhor nosso coração, nossa vida. Pai, nos ajuda a praticar essa palavra. Nos ajuda a Te buscar, a viver uma vida íntegra, de obediência. Senhor, seguindo os Teus conselhos, os Seus ensinamentos, os Seus preceitos, os Seus princípios. Queremos Te honrar, queremos Te servir. Não queremos viver de uma forma limitada, pecadora, mas entregamos o nosso coração agora ao Senhor para vir fazer morada. Vem, Senhor, e habita em nós. E nos ajuda, Pai, a viver, não como Israel daquela época, que vivia sempre se desviando dos seus caminhos, mas nos ajuda a viver como o Senhor Jesus, que Te obedeceu, independente das consequências. Pai, nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Bom, vamos ficando por aqui. Eu lhe despeço em fé e espero encontrar-lhe em fé no próximo vídeo.